E aí, galerinha do 7º ano, pronto para mais uma aula de ciências com a professora Anne? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o reino Animalia, isso mesmo, o reino dos animais. A gente já vem conversando sobre isso, a gente já vem conversando sobre reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae, e hoje chegou a hora de falar sobre o reino dos animais, né? O reino Animalia. E a gente vai dar uma introdução, falando sobre os principais filos, falando sobre os principais seres, né, desse reino. Hoje a gente vai começar a falar sobre isso. E aí eu vou apresentar para vocês os principais filos durante algumas aulas. E hoje a gente vai conversar sobre poríferos e quinidários, plateumintos e nematóides e os moluscos e os anelídeos. Que vocês vão ver, parece meio estranho os nomes, mas são animais que nós conhecemos, que estão no nosso dia a dia também. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês. Começando por Bob Esponja Calça Quadrada. Então, espero que vocês estejam prontos para essa aventura. Nós vamos falar hoje sobre os poríferos e os quinidários. Mas, professora, o que é que tem a ver porífero e quinidário, que eu não sei nem meio o que é, com Bob Esponja, o desenho do Bob Esponja? Então, poríferos são as esponjas que são aquáticas e que vivem lá. Então, Bob Esponja, ele é uma esponja marinha, que deveria parecer com uma esponja, mas ele parece mais com uma esponja de lavar prato, né? Mas a gente vai ver como é diferente da vida real. E a gente vai falar sobre outros seres, que são os quinidários, onde seus principais representantes são isso aqui, ó, que a gente conhece do desenho água-viva, e que vocês podem já ter visto na praia, em algum lugar assim. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem, nessa partezinha que eu estou circulando agora. Essas plantazinhas que aparecem muito no desenho é o que tem mais próximo do que seria uma esponja na vida real, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, hoje a gente vai falar sobre poríferos e quinidários em uma parte da aula. E aí eu quero apresentar para vocês algumas características gerais desses seres. Primeira coisa, poríferos. Os poríferos, que são as esponjas, eles são seres aquáticos. Então, Bob Esponja, se fosse bem realista, ele deveria parecer com isso aqui, ó. E não o que a gente vê, né, no desenho. Mas tudo bem, é um desenho. E aí eles são aquáticos. Eles também são seres, lembrando, são animais. A gente está falando do reino animal, então são animais. Que são césseis. Professor, o que é céssio? Césseos são aqueles animais que são fixos, que não saem do lugar. Então eles estão fixos em alguma superfície, em alguma rocha, lá no fundo do mar, em algum lugar eles vão estar presos, né? E eles têm um corpo cheio de poros, por isso que o nome é porífero, né? Poros são pequenos orifícios, buraquinhos mesmo, que eles vão ter aqui, ó, ao longo de todo o corpo. Para que isso? Imagine que eu sou um animal, estou preso numa superfície, não posso sair dali. Como é que eu vou me alimentar? Então, eles precisam ter esses poros que eles vão fazer filtração na água, fazer uma corrente de água, né, que vai passando por dentro dele. Então, entra nos poros e sai na cavidade maior. Entra nos poros e sai na cavidade. Essa filtração, essa circulação de água faz com que esses seres, nesse processo, com a água que vai passando, vá absorvendo os micro-organismos para a sua alimentação, os nutrientes que eles precisam e tudo mais. E o outro ser que eu vou falar aqui, que eu disse que a gente conhece lá, as águas-vivas, são os quinidários, que a gente vai chamar de quinidários, que não tem só água-viva, tá? Mas também tem corais, tem anêmonas, que é exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui, é uma anêmona, e que eles são aquáticos. A maioria é marinho. Vão ter esses tentáculos aqui, lembra que as águas-vivas também tem aquilo, né? Os tentáculos, tem boca, ele já tem um princípio do que seria um sistema digestório, ainda é muito primitivo, né? Uma cavidade gastrovascular, mas já tem algo nesse sentido. E aí eles são também predadores. Com certeza vocês já ouviram falar de pessoas que elas foram queimadas, né? Por água-viva na praia, por aquelas caravelas que as pessoas chamam, né? Que também são quinidários, que é exatamente por eles possuírem no corpo células que vão fazer
uma espécie de queimadura, mas que é de verdade uma irritação nos tecidos. Para que isso, professora? Eles precisam de um método não só de defesa, mas também para imobilizar as presas, né? Para poder capturar para sua alimentação. Então, isso tudo vai servir para isso. E aí, eu também disse que nós iríamos falar sobre outros seres, né? Outros grupos. E vou apresentar para vocês agora. Primeiro, vamos para cá, ó. Plateumintos. Os plateumintos é muito simples de identificar, porque eles têm um corpo achatado. Olha só para esse exemplo aqui de plateumintos, né? Que a gente chama de planárias. Essas planárias, elas podem estar tanto em ambiente aquático, como em solos úmidos, mas a principal característica é que eles vão ter esse corpo achatado, que plateumintos quer dizer verme achatado. Então, já vai dizendo tudo sobre como eles são. E, além das planárias, desse exemplar que nós temos aqui, a gente pode também ter as tênias, os esquistossomos, que nós vamos estudar juntos mais para frente, quando a gente falar sobre doenças, né? Porque tanto as tênias como os esquistossomos, eles são parasitários e também podem causar doenças. A tênia, vocês já podem ter visto como solitária, tá? Porque fica lá na barriga e em outros cantos, que é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, essas são as tênias, né? E os esquistossomos também causam aquela barriga, que as pessoas dizem, uma barriga de verme que está grande. Então, essa doença também é causada por plateumintos, vermes chatos. E aí, a gente também vai apresentar para vocês aqui, ó, nematóides. Os nematóides, eles são muito parecidos quando a gente vê assim com minhocas, mas a gente vai ver mais na frente que não é minhoca, que a minhoca é diferente. Por que eles parecem? Porque eles têm um corpo, ó, alongado. Além de alongado, o corpo dele é cilíndrico. E eles são encontrados tanto em solo como em água, parasitando. Como aqui, ó, na madeira também, como está aqui na imagem. Então, em todos esses lugares a gente pode encontrar esses animais que são os nematóides. E agora eu vou apresentar os últimos dois grupos de hoje, da aula de hoje, né? Primeiro nós vamos falar sobre os moluscos. Os moluscos têm uma particularidade, esse tipo de animal, eles têm um corpo mole. Imagina você na natureza tendo um corpo mole, sendo muito frágil, você vai precisar se proteger de alguma forma. E eles têm uma forma de proteção muito peculiar e que é muito eficiente, na verdade. Muitos deles, né, têm conchas de calcário, que vai fazer exatamente essa proteção. Esse tipo de animal pode estar tanto na terra como em ambientes aquáticos. Exemplares deles, caracóis, que a maioria são terrestres, os caramujos, que aí são aquáticos, tanto marinho quanto terrestre. Mas uma particularidade, mexilhões, lesmas e outros tipos. Mas uma particularidade desses grupos é que às vezes as pessoas elas não observam muito ou não associam que são do mesmo filo, né, do mesmo grupo dos moluscos, que a gente pensa logo em caracol, caramujo, mas os polvos, né, as lulas, todos eles são também moluscos. Por quê? Lembra? Corpo mole, molusco. Então, eles também fazem parte desse grupo. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, eles tinham corpo mole, mas não tem concha, né? Não tem nada aqui de calcário lá para proteger. Mas daqui a pouco eu vou lhe mostrar como é que ele se protege. Mas é importante que vocês saibam que esses tipos de animais também fazem parte desse grupo dos moluscos. E aí a gente vai para os anelídeos. Os anelídeos também têm um corpo mole, só que diferente, eles têm um corpo alongado. E mais ainda, eles têm segmentos. Lembra que eu falei lá, quando eu estava falando desse aqui, ó, dos nematóides, que eu disse, às vezes as pessoas confundem com minhocas, por eles terem um corpo cilíndrico e alongado, mas que eles não são, e que eu ia mostrar a diferença, eu vou mostrar agora, ó. Porque as minhocas, que são
anelídeos, muito fácil de entender, tá? Porque tem esse nome. Porque ele tem segmentos em forma de anéis. Com certeza, se você já pegou uma minhoca, já viu uma minhoca, você viu que o corpo dela é todo, parece meio que cortadinho. Aqueles são os segmentos, aqueles são os anéis. Então, por isso que elas são diferentes dos nematóides. Apesar de ter um corpo alongado, né, cilíndrico muitas vezes, mas elas têm esses segmentos, esses anéis, por isso, anelídeos. E também temos tanto terrestres, como as minhocas, né, as minhocossus, que são muito boas para o solo, né? É muito importante numa plantação, numa horta que você tenha, se tem a minhoca, deixa ela lá, porque ela vai arar o solo, né? Vai deixar esse solo com mais circulação de ar, consequentemente de água e de nutrientes. Então, é muito bom para o solo ter esse tipo de animal. No mar, a gente tem os poliquetos e, parasitando, a gente vai ter as sanguessugas parasitando outros seres. E aqui é um exemplar de uma poliqueta, para que vocês possam ver. Então, hoje a gente tratou sobre muitos grupos. Desde os poríferos, lá as esponjas, os quinidários com as águas-vivas, né, como seus principais representantes. Os plateumintos, lembra? Planária, aqueles vermes chato, os plateumintos, né, mas também tem outros que vão causar doenças muito comuns nos seres humanos. Os nematóides, que vão estar lá no solo, tudo, mas não são minhocas, mas têm um corpo cilíndrico e alongado. Os moluscos, que têm o corpo mole. Muitos têm conchas, mas diferente disso, temos o polvo, a lula, que também são moluscos e que não têm concha. E os anelídeos, que é onde estão as minhocas, as sanguessugas, que a principal característica é ter um corpo alongado, mas todo segmentado, formado em forma de anel, né? Por isso, anelídeos. E agora eu vou apresentar para vocês algo muito legal. Lembra que eu falei que os moluscos, eles se protegiam tendo uma carapaça? Uma carapaça não, uma concha. E que esse era um método de proteção muito eficiente. E que o polvo, as lulas também são moluscos, mas eles não têm essa carapaça. Então, o que é que eles fazem para se proteger, professora? Olha só isso, que massa e interessante. Preste atenção comigo, olha aí na tela. Uau, né? Sério, são incríveis. O que é que eles fazem? Eles são capazes de lançar jatos de tinta, uma espécie de tinta, né? Jatos dessa tinta que, na hora de fugir do predador, isso confunde o predador e ele consegue ter uma fuga mais eficiente. Porque imagina, você está correndo atrás de um animal desse e de repente surge essa nuvem de tinta, isso é muito eficiente para a defesa. Muitas vezes até melhor do que ter uma concha, né, para se proteger. Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês, se tiverem dúvida, volta a aula um pouquinho, pesquisa mais sobre esse assunto, que na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o reino Animalia. E não esqueçam sempre, tá? Façam atividade e se cuidem. Tchau, até a próxima aula.